Gostaria de ter seguido o conselho do meu advogado e me abstido de assistir aquele DVD. Não serviu para nada, apenas me causou mais danos, me deixando completamente destruído. Tudo já tinha acabado semanas antes. Eu poderia simplesmente tê-lo mantido trancado, intocado, no cofre. Minha raiva teria persistido, assim como meu senso de traição, mas pelo menos minha alma teria permanecido intacta. No entanto, não consegui resistir à tentação. Parecia um desejo irresistível que eu tinha que satisfazer. Um ano antes, comecei a notar mudanças sutis no comportamento da minha esposa. Ela começou a se vestir de forma mais elegante, gastando quantias excessivas em roupas, o que eu não achava possível, e saindo até mais tarde com suas supostas amigas. Eu não conseguia entender como um grupo de mulheres de meia idade podia se referir a si mesmas como meninas, mas estou divagando. O sinal mais revelador era sua felicidade recém-descoberta. Minha esposa, que era tipicamente egocêntrica e desagradável, nunca havia demonstrado felicidade como uma de suas características. Isso mudou. Ela se distanciou ainda mais de mim e dos nossos filhos. Embora isso não fosse totalmente inesperado, dado que nossa casa era há muito tempo um lugar onde ela apenas dormia e nossa família servia como um saco de pancadas verbal, sua completa falta de pretensão era surpreendente. Não houve ligações para nos avisar que ela chegaria atrasada, nenhum esforço foi feito para preparar refeições para as crianças. Depois de descobrir um vale-presente da Amazon deixado na mesa da sala de jantar para o meu aniversário, e não aparecer até às 11 da noite, cheguei ao ponto de ruptura. Quando as crianças mencionaram nossos planos de comemorar no Buca de Beppo e perguntaram sobre sua ausência, ela as colocou na cama às pressas, com o rosto vermelho de raiva. Não poderia ter esperado? Era realmente necessário fazer isso hoje? Agora eu sou o vilão. Isso é simplesmente fantástico. Papai vai ser um herói novamente. Sentei-me segurando o Schnurrbook e olhei para ela. Você está falando sério? Nós não saímos. Até às 7. Nós esperamos 1h30 por você. Você ao menos checou suas mensagens? Sua filha te ligou 3 vezes. Quer saber? Vai se fuder. Por que voltar para casa? Da próxima vez, fique longe. Levantei-me incerto, um pouco embriagado pelo vinho e pela cerveja. Subi as escadas para a cama, tirei a roupa até ficar de cueca e deslizei para baixo das cobertas. Ela se juntou a mim 15 minutos depois. Não consegui dizer se era culpa ou um gesto de aniversário, mas enquanto ela estava deitada ao meu lado, ela começou a me tocar. Não conseguia me lembrar da última vez que fiquei tão bravo com ela, e ela parecia favorecer a reconciliação. Sei que nos afastamos ultimamente, querida, mas podemos consertar as coisas. Você sabe que eu te amo. Não fazemos amor há mais de 5 semanas e já faz anos que não fazemos amor de verdade. Eu queria simplesmente me virar e ignorá-la, mas não tinha forças para isso. Quando ela me beijou, eu retribuí. Quando meus lábios tocaram sua clavícula, eu senti o cheiro. Eros by Versace. Embora fraco, ele foi preservado, provavelmente já que algumas horas se passaram. Eu costumo usar perfumes fortes da Abercrombie & Fitch, mas a fragrância que vem dela me pareceu familiar. Foi um presente das crianças no meu aniversário. As conclusões não deveriam ter me surpreendido, mas me machucaram muito. Senti náuseas, corri para o banheiro e vomitei. Depois de enxaguar a boca, sentei-me no vaso sanitário, tentando organizar meus pensamentos. Anthony, você está bem? A voz dela veio de fora da porta. Não, eu não estou bem, sua mentirosa. Eu me sinto mal. Só preciso de alguns minutos. Ótimo. Depois vou dormir no quarto de hóspedes. Não quero pegar nada. Obrigado pela sua simpatia e compreensão, seu traidor. Ótimo. O que diabos eu ia fazer? Na manhã seguinte, usei o computador na loja e me deparei com um número inesperado de detetives particulares. Quem imaginaria que o Colorado é o centro da atividade clandestina? Como eu poderia dizer qual deles era o mais experiente? Fiquei confuso. No final das contas, escolhi aquele cujo site me pareceu o mais perfeito.
Em 2 semanas, reuni todas as informações necessárias. Ela teve um caso com o pediatra do nosso filho. Eu não deveria ter ficado surpreso. Talvez ela quisesse melhorar suas habilidades. Ele era um homem divorciado na faixa dos 40 e 50 anos. O Dr. Burroughs tinha uma fortuna considerável. Ele era uma pessoa egoísta, e eu sei disso há pelo menos 10 anos. O irmão dela acabou sendo Jerry Hernandes, um famoso boxeador peso médio. Quando nos casamos, ele comprou uma casa e nós morávamos no mesmo quarteirão que os outros irmãos dela, assim como a mãe dela. Jerry me deu apoio financeiro quando eu pedi demissão do meu emprego na empresa para seguir uma carreira como soprador de vidro profissional. Ele forneceu todo o equipamento necessário e manteve uma participação de 10% no meu negócio. Assim que eu o paguei, ele recusou sua parte. Consegui me sair razoavelmente bem. Escolher trabalhar como artista em vez de me conformar com um emprego corporativo mundano me trouxe satisfação. No entanto, minha esposa não ficou tão satisfeita. O risco financeiro envolvido não a agradou até que comprei um BMW para ela, o que a apaziguou um pouco, embora ela ainda não estivesse entusiasmada em contar às amigas que eu trabalhava como artista em um estúdio de quintal. Sempre que eu tentava retribuir o irmão dela, ela se opunha, argumentando que ele não precisava do dinheiro, ele era rico. Tentei explicar que a necessidade financeira dele não era o problema, mas duvidava que ela compreendesse ou se importasse. Aos olhos dela, qualquer renda que ganhávamos nos pertencia, e ela se opunha terminantemente a que fosse para outro lugar. Curiosamente, esse princípio não se aplicava ao dinheiro de outras pessoas. Ela frequentemente fazia Jerry cobrir as despesas para ela. Levei 6 anos para reembolsar totalmente meu cunhado usando fundos que eu secretamente mantive da minha esposa. Apesar de suas repetidas tentativas de recusar os pagamentos esporádicos que eu fazia, eu persisti, porque isso se alinhava com meus valores. Quando Jerry adoeceu e perdeu seu dinheiro, ele não pôde mais fornecer assistência. Como a casa estava em seu nome, ela prontamente a colocou à venda. Em poucas semanas, nos mudamos para Pueblo. Ela achou nossa vida anterior de cidade pequena muito tacanha para seu gosto. Acredito que ela viu o irmão mais uma vez antes de ele falecer. Eu, por outro lado, levava as crianças para visitá-lo quase todo fim de semana. Mais tarde, ela me repreendeu, alegando que eu a envergonhei por ir sozinha. Então, sim, eu estava bem ciente de quem e o que minha esposa era. Infelizmente, eu ainda nutria amor por ela. Esse amor persistiu até o momento em que pisei no consultório médico. Eu sabia que ela estava lá porque o carro dela estava no estacionamento. As crianças tinham idade suficiente para se defenderem sozinhas e ficarem sozinhas por um tempo. A clínica dele ficava entre outros consultórios profissionais. Quando encontrei a porta do seu escritório trancada, quase desloquei meu ombro tentando arrombá-la. Depois de não conseguir abrir a porta, recorri ao uso de um extintor de incêndio próximo para bater repetidamente na maçaneta. Em 1 minuto, a porta cedeu e eu entrei. Eu podia ouvir os sons de Camille vindos do quarto ao lado. Conforme me aproximava, parecia-me que os palhaços e personagens da Disney que decoravam as paredes estavam zombando de mim. Seus gritos crescentes me levaram ao segundo quarto no corredor, projetado para examinar crianças doentes. Foi lá que eu a encontrei. O médico, com sua barriga enorme, se contorceu desajeitadamente. A visão da minha esposa me traindo me enojou e enfureceu. Um velho médico? Foi por isso que ela me traiu? Eles não sabiam da minha presença até que eu o agarrei e o puxei para o lado. Eu o joguei no armário. Ele olhou para mim em choque, sem palavras, enquanto ela implorava para que eu fosse embora. Não me meti em nenhuma briga desde a 4ª série. Eu não era um navio aposentado e não recebi nenhum conselho de boxe de Jerry. Dei um soco no coração do Dr. Burro no estômago, sentindo algo torcer meu pulso desconfortavelmente. Com a outra mão, pressionei a cabeça dele contra o armário. Por quê? Não sabia dizer. Talvez eu devesse ter dado um soco nele ou pegado algo para bater nele. Apesar dos gritos incessantes da mulher de "saia! Você estragou tudo! É isso!" Ela começou a me bater nas costas, provavelmente mais efetivamente com os punhos dela do que com os meus.
Em desespero, dei um soco no rosto de burro e o chutei, percebendo minha incompetência em combate. Ele tentou se defender, o que indicava sua falta de habilidade. Quando acordei, senti uma dor latejante no braço e no pulso. Depois de olhar ao redor da sala bagunçada com equipamentos espalhados por todo lugar, cuspi no médico antes de me virar para minha esposa. Você não precisa voltar para casa dessa vez. Apenas fique longe de nós. Eu parti e dirigi até o hospital. Liguei para minha tia, pedindo que ela viesse e cuidasse das crianças até eu voltar. Não havia fraturas na minha mão ou pulso, mas a dor era insuportável. Eles fizeram um curativo para mim, prescreveram alguns analgésicos e anti-inflamatórios e então me mandaram para casa. Os carros da polícia eram visíveis do fim do quarteirão. Desacelerei e eventualmente parei, observando os estacionados do lado de fora de nossa residência. Contemplei a ideia de voltar, fazer check-in em um hotel para a noite, consultar um advogado e me render. No entanto, eu estava cansado demais para me envolver em uma batalha. Eu simplesmente ansiava por um encerramento. A presença dela pairava sobre nossas vidas desde que eu conseguia me lembrar, nos drenando mental e espiritualmente. Imaginei passar a noite atrás das grades, pagar fiança e resgatar meus filhos. Poderíamos ficar hospedados com minha tia até que eu inventasse uma solução mais permanente. Mas a realidade me atingiu de forma diferente. Quando parei, ela começou a gritar e apontar dedos acusadores. Escondendo-se na metade do caminho atrás da porta, ela fingiu terror convincentemente. Seu olho esquerdo exibia sinais de hematomas, provavelmente ficando preto e azul no dia seguinte. Um peso pesado se instalou na boca do meu estômago. Ela estava orquestrando uma armação. Desliguei a ignição, garantindo que minhas mãos permanecessem visíveis o tempo todo, e cautelosamente saí para a entrada da garagem. Os policiais se comportaram profissionalmente. Uma delas manteve a mão perto do coldre enquanto a outra se aproximava de mim lentamente enquanto falava. Senhor Anthony Couto? Sim. Admito agora mesmo que invadi o escritório daquele idiota e dei uma surra nele. Mas eu nunca coloquei a mão na minha esposa. Vou ser preso? Enquanto me algemavam, olhei para minha casa e vi minha tia guiando meu filho mais velho para longe da janela. Minha esposa, a mulher desprezível, sorriu para mim enquanto o policial garantia que eu entrasse em segurança na parte de trás do carro. Meu único telefonema permitido foi para meu primo Mateu. Nós crescemos juntos e éramos mais como irmãos do que primos. Ele garantiu os serviços do melhor advogado da cidade para mim e providenciou minha fiança. Fui proibido de me aproximar da mulher ou dos meus filhos a menos de 500 pés e não pude fazer nenhum contato com eles. Graças ao advogado de Mateu e ao Dr. Burroughs não querer que os pais descobrissem sobre seus casos com as mães de seus pacientes, só cumpri 60 dias e tive uma longa liberdade condicional. Poderia ter sido pior, mas a ausência dos meus filhos estava me destruindo. Uma vez liberado, me foram concedidas visitas supervisionadas de 1 hora por semana com os custos de supervisão cobertos por mim. Mateu me emprestou fundos suficientes para uma entrada em uma casa, a mesma onde criamos nossos filhos. O prédio da minha antiga loja ainda estava de pé, necessitando da presença de um xerife enquanto eu recuperava minhas ferramentas e equipamentos da casa onde minha ex-esposa e meus filhos residiam. Como um animal ferido, retornei ao lugar onde me senti seguro, onde minhas memórias mais felizes residiam. Retomando o trabalho, Mateu surgiu como meu cliente principal. Embora eu não tivesse total clareza sobre sua profissão, ela parecia reminiscente de nossos esforços de infância. Ele conectava vendedores com compradores por uma porcentagem, priorizando a legalidade, desde que a inocência permanecesse ilesa. Eu acreditava em tudo isso acima da mesa? Não inteiramente. Mateu tinha talento para transações de casamento, despreocupado, a menos que houvesse dano envolvido. Ele me encomendou vasos de alta qualidade, pagando taxas exorbitantes, que ele então vendia para seus clientes a preços inflacionados. No papel, sua renda agora vinha da venda de vasos avaliados em menos de $1.000 por dezenas de milhares de dólares. O divórcio estava progredindo pelo sistema legal, e agora ela estava defendendo visitas sem supervisão. Fiquei surpreso que ela tenha demorado tanto para fazer essa mudança.
Agora que ela tinha que assumir a responsabilidade de ser mãe, ela não parecia interessada. Se ela pudesse deixar as crianças comigo às vezes, isso lhe daria a chance de sair e fazer o que quisesse e ver quem ela quisesse. No ano anterior, ganhei $52.000. Não foi ótimo, mas cobriu nossas despesas de vida, já que o custo de vida em nossa área não era muito alto. Ela não precisava trabalhar. Estávamos quase conseguindo viver confortavelmente. O advogado dela usou essa renda para exigir de mim altos pagamentos de pensão alimentícia e pensão alimentícia. Mateu, o advogado dela, estava assegurando meu pagamento ou qualquer parte até que eu pedisse. Levando em conta seus honorários, eu estava olhando para uma renda total de pouco mais de $125.000 naquele ano. Contestei a porcentagem que ela exigiu dos $52.000, mas não queria brigar muito. Depois que o divórcio foi finalizado, ela me enviou uma longa carta. Eu nunca o abri, mas parecia grosso, como se houvesse pelo menos 5 folhas de papel dentro. Eu podia imaginar seu conteúdo. Ela provavelmente me culpou por tudo, alegando que eu era um fracasso que deveria ter ganhado mais dinheiro. Ela provavelmente criticou minha reação ao exame médico completo do Dr. Burroughs. Foi tudo culpa minha. Levei a carta para minha oficina e a queimei até as cinzas com um maçarico. Semanas se passaram, e eu não conseguia me livrar dos pensamentos sobre esse DVD. Era como um incessante afogamento chinês que batia continuamente na porta da minha mente. Gotejamento. Ela discutiu sobre mim com ele? Pinga. Ele a satisfez melhor do que eu? Pinga. Foi realmente minha culpa? Pinga. O DVD vai te contar por que ela destruiu nossa família? Gotejamento. Finalmente, eu o inseri no meu laptop, segurando o uísque na minha mão. A visão da minha esposa me traindo com um médico. O que realmente me chocou foram as palavras dela. Ela confessou que se casou comigo porque Jerry, seu irmão, aprovou minha escolha. Ele era seu suporte financeiro, e ela queria que ele fosse feliz. Ela viu seu casamento como um sacrifício por ele. Se ela se casou comigo para apaziguá-lo, então por que ela não decidiu trair? Foi desanimador, mas não totalmente inesperado. O que realmente me chocou foi que ela confessou ao médico que eu não era o pai biológico de nenhum dos nossos 3 filhos. Estranhamente, minha primeira reação foi imaginar que tipo de mulher louca acha que é uma boa conversa na cama para ganhar um novo marido. O vídeo era claro o suficiente para que eu pudesse vê-lo recuar e um olhar de desgosto passou por seu rosto. Não consegui ir à minha próxima visita agendada. Não porque meus sentimentos por eles tivessem mudado, mas porque eu tinha me submergido no álcool, afogando meus dias. Algumas semanas depois, Mateu apareceu na minha porta. Eu estava horrível, e ele também. Embora se estivéssemos julgando com base na higiene, ele definitivamente venceria. Eu encarei sua cabeça recém-raspada e sua pele pálida por muito tempo antes que ele finalmente falasse. Você vai me deixar entrar? Sim, desculpe. Segurei a porta de tela aberta para ele e vasculhei a geladeira em busca de uma cerveja. Dei uma para ele, peguei uma para mim, reconsiderei e coloquei a minha de volta. Então, o que te traz aqui, Mateu? Não muito. Você não atendeu o telefone por mais de 2 semanas. Você não falou com ninguém. Você perdeu sua visita com as crianças, e minha mãe está bem chateada com isso, a propósito. Você me deve 4 vasos, você cheira como um morador de rua, e seu lugar é um desastre. Mas fora isso, está tudo bem. Eu me acomodei no sofá enquanto Mateu tirava alguns jornais de uma cadeira e se juntava a mim. Anthony, fale comigo. O que está acontecendo? Depois de inspirar profundamente e expirar lentamente, comecei. Droga, é sobre as crianças. O que há de errado com eles? Eles estão bem? Bem, a questão é que eles não são meus filhos biológicos. O que você está dizendo? Quem te disse isso? Minha horrível ex-esposa. Há um vídeo do investigador particular. Ela confessou ao médico. Parece que ela estava orgulhosa disso. Uma mistura de raiva e tristeza apareceu no rosto da minha prima. Depois de uma breve pausa, ele falou.
Aquela mulher desprezível. Se ela estivesse em um incêndio de lixeira, eu apenas fecharia a tampa e seguiria em frente. Precisamos fazer testes de paternidade. E então, dane-se ela. Você foi quem criou essas crianças. Você é mais pai para eles do que ela jamais será. Se recomponha, faça a barba, tome banho, pegue algo para comer e então veremos seu advogado. É hora de lutar pela custódia total. Dane-se ela. Mateu pode não ter o maior vocabulário, mas ele era meu primo e meu confidente mais próximo. Enquanto eu estava no chuveiro, ele arrumou a casa. Quando pisei na varanda, vi-o movendo minha chaleira Weber para frente e adicionando carvão. Ei, você está parecendo mais humano agora, ele disse. Aqui está o plano. Estamos indo para Pueblo para nos encontrar com o advogado. Então, tentaremos visitar seus filhos. Precisamos nos adiantar a essa situação com o CPS ou quem estiver cuidando de sua custódia e visitação. Depois disso, você vai voar de volta para Los Angeles comigo. Bárbara adoraria ver você. Vou garantir que você volte a tempo para a sua próxima visita oficial. E foi exatamente isso que fizemos. Consultamos o advogado que nos garantiu que falaria com as autoridades para minimizar quaisquer repercussões por perder a visita. A ex nos deixou ver as crianças, provavelmente porque isso lhe dava uma chance de fazer o que queria. Ela me parou quando eu estava saindo. Anthony, preciso de ajuda financeira. Encontre um emprego. Tenho que supervisionar as crianças, seu idiota. Fiz uma pausa, contando até 10 e encontre um emprego de meio período. Seja razoável. É só dinheiro. É meu dinheiro, não seu, sua pessoa gananciosa. Meu dinheiro. Você recebeu tudo o que lhe era devido, a casa e seu carro, e agora exige mais? Eu sei com certeza que a mãe de Mateu compra coisas para as crianças. Você não receberá nem mais um centavo meu. Mateu chamou da entrada da garagem. Anthony, vamos. Ele estava certo. Continuar discutindo com ela era inútil. Eu me virei e fui embora, deixando-a parada ali. Isso não era sobre ela. Era sobre meus filhos. Nós os levamos para um filme e para jantar fora. Eles ficaram emocionados ao ver o tio Mateu. E todos nós fomos para a casa da minha tia para a sobremesa. Mateu trouxe 3 tortas, 4 galões de sorvete e uma pilha de dinheiro para sua mãe. Eu não tinha permissão para visitas sem supervisão, mas não era minha culpa se eu estivesse presente quando eles visitassem o tio. Enquanto estava a caminho de Los Angeles, Mateu voltou do banheiro e, quando se sentou, um pequeno frasco de remédio escorregou do seu bolso. Ele parecia suado e sua mão tremia enquanto tentava pegá-lo. Eu peguei o frasco. Você está bem? Sim, sim. Só estou me sentindo um pouco indisposto. Talvez gripe ou algo assim. Nada demais. Examinei o rótulo. O que é Afinitor? Nada, apenas alguns por dia e estarei de volta em 72 horas. Sério, não é grande coisa. Por favor, não conte para Barb. Não quero que ela se preocupe. Claro. Nós vamos garantir que você tome bastante vitamina C. Isso deve ajudar. Talvez um pouco de sopa de bolinho de mato também. Vendo sua condição, fiquei aliviado ao saber que era apenas uma gripe. Como não havia sinais de tosse ou espirro, parecia que ele estava no fim da doença. Eu só esperava que ele não fosse contagioso, especialmente porque tínhamos passado o dia com meus filhos. Após o pouso, pegamos nossa bagagem e fomos para o estacionamento. A multidão no LAX parecia maior do que a população de Pueblo. Eu silenciosamente implorei as divindades do trânsito enquanto Mateu habilmente manobrava seu Caddy para fora do aeroporto. Visitar Mateu e Bárbara muitas vezes significava me preparar para o congestionamento notório da 405. Com seu foco na estrada, Mateu perguntou, com fome? Definitivamente. Barbie está pedindo comida tailandesa, então quão faminto você está, realmente? Se você está se perguntando se eu consigo comer alguma comida tailandesa depois de uma parada no In-N-Out, a resposta é absolutamente. Ah! Você é definitivamente meu primo.
tudo bem. Estilo animal, é isso. Parando na entrada da garagem dele, aproveitei um momento para saborear a paisagem antes de desafivelar o cinto. O lugar dele era um santuário de conforto, uma bela casa aninhada em um terreno espaçoso. Sem filhos, eles não precisavam de muito espaço dentro de casa. Os tons pastéis do estuque complementavam perfeitamente o ambiente. Eles tinham pés de abacate, um na frente e outro atrás. Durante minhas visitas iniciais, o som de abacates caindo no telhado de metal da varanda fechada deles me assustou. Parecia surreal passear no quintal, colher um limão de uma árvore e juntar abacates de outra. Em 20 minutos, você poderia estar relaxando na piscina com o guacamole mais fresco que se possa imaginar. Bárbara nos recebeu na entrada. Uma mulher alta e esbelta, ela infundia calor e hospitalidade em sua residência. Embora fosse da Califórnia, ela exalava o charme de uma clássica beldade sulista. Bárbara personificava graça e aconchego. Depois de abraçar Mateu e depois a mim, ela sussurrou suavemente: "Sinto muito, Anthony. Nada disso foi justo com você." Dando um passo para trás, ela segurou meus ombros à distância de um braço, afastando seu cabelo loiro do rosto para encontrar meu olhar. "Mateu e eu sentimos sua falta. Estamos felizes que você esteja aqui. Considere este seu lar, sempre aberto para você." Soltando meus ombros, ela se virou um pouco antes de lançar um olhar de cumplicidade para mim. Dirigindo-se ao marido, ela comentou: "Vocês dois pararam de entrar e sair, não foi?" Mateu riu. "Não me culpe. Ele não parava de chorar sobre isso o voo inteiro. Eu tive que ceder eventualmente." Bárbara se juntou à risada enquanto nos acomodávamos para comer. Durante o jantar, nos atualizamos, Bárbara perguntando sobre minhas novas e antigas residências. Nossa conversa se voltou para sua sogra, depois mudou para as crianças. Percebendo meu desconforto, Bárbara direcionou a discussão para tópicos mais leves: filmes, eventos atuais, qualquer coisa neutra o suficiente para manter a conversa sem mergulhar na tristeza. Sorri, reconhecendo o esforço dela. Mateu tinha sido incrivelmente sortudo. Ele tinha encontrado ouro no casamento, enquanto meu tinha sido uma aposta fadada ao fracasso desde o começo. "Está tudo bem, Barb. Dói. Mas não adianta evitar." "Sim," ela armou para mim, "e eu acabei na cadeia." Então, ela procedeu a tomar a maioria dos nossos bens, a casa, e garantiu uma pensão alimentícia pesada com base nos meus ganhos. Eu a ressinto por isso, mas a verdadeira devastação veio com a perda das crianças. Sinceramente, estou perdido. Não sei o que fazer em seguida. Ainda estou navegando por essa névoa. Bem, enquanto você e meu marido estavam se divertindo, tomei uma atitude. 3 kits de DNA chegarão amanhã antes das 5 da manhã. Pegaremos amostras das crianças e finalmente determinaremos se ela era sincera ou não. Consultei o advogado de Mateu, e ele sugeriu um especialista em direito de família. Você já pensou em anular seu casamento? Você tem um vídeo dela confessando que foi fraudulento desde o começo, e ela começou a trair imediatamente. Se for anulado, a pensão alimentícia dela desaparece. Atordoado, olhei para ela. Isso poderia realmente funcionar? Sério? Isso é brilhante. Não quero que ela receba um centavo. Vamos nos encontrar com o advogado amanhã à tarde. Parece que você tem uma grande chance de conseguir uma anulação. Mateu entrou na conversa. Tenho que dirigir até San Diego amanhã para trabalhar. Falando nisso, vou precisar desses vasos, Anthony. Nós te colocamos no quintal com o mesmo equipamento que você tem em casa. Pense nisso como sua loja longe de casa. Olhando para ele, notei sua mão esquerda tremendo perto do prato. Ele rapidamente a retirou para o colo, encontrando meu olhar com um leve balançar de cabeça. Olhei para Barb, depois de volta para ele, mas permaneci em silêncio. Depois de mais alguma conversa, nos recolhemos para a cama. Barb entrou no quarto de hóspedes enquanto eu desfazia as malas, trocando as fronhas sem dizer nada enquanto eu ponderava sobre o comportamento de Mateu. Quando ela começou a sair, olhei para cima. Obrigada, Bárbara. Isso.
Tem sido difícil. Família significa muito. Ela me abraçou mais uma vez, sussurrando no meu ouvido. Vou dizer de novo. Você não merecia o que ela fez com você. Você é um bom homem, Anthony. Quando acordei, Mateus já tinha ido embora. Frustrada comigo mesma por não ter falado com ele antes de sua partida, tomei banho e peguei alguns mozeliques e leite de soja para o café da manhã. Barbie e meu primo estavam abraçando completamente os estereótipos da Califórnia. Eu só esperava que tofu não estivesse no menu do jantar. Mateus estava certo. Havia uma duplicata de todo o meu equipamento em um galpão novo e espaçoso no quintal deles. Trabalhei até por volta do meio-dia, quando Bárbara chegou com um pouco de limonada. Ela estava usando um vestido de verão azul claro com um cinto amarelo, complementando perfeitamente seu cabelo de seda de milho e seus olhos azuis. Eu devo ter parecido uma bagunça suada. Ela sorriu, me entregando a limonada. Precisamos sair em cerca de 45 minutos. Certo, obrigado. Vou encerrar as coisas aqui e tomar outro banho. Nós nos encontramos com um advogado, que enfatizou que ele estava apenas me fornecendo informações gerais e que se eu quisesse prosseguir, precisaria de um advogado no Colorado. Ele fez inúmeras perguntas às quais dei o máximo de respostas possível. Ele me assegurou que meu caso parecia promissor, o que me trouxe alguma felicidade depois de um longo tempo. Barbie tentou cobrir as despesas, mas eu recusei, pois tinha fundos suficientes mantidos com Mateus até que fosse necessário. Eu resolvi a taxa de consulta e então nós aproveitamos um almoço de frutos do mar em vez de tofu antes de ir para casa. Barbie notou meu humor melhorado e nós relembramos por quase 2 horas sobre os velhos tempos, rindo de memórias de Mateus e da minha infância. Ele ligou para me informar que ele tinha que estender sua estadia durante a noite. Depois que Barbie desligou e tentou falar com ele, eu saí pela piscina e liguei para ele eu mesma. Caiu na caixa postal. Tentei novamente com o mesmo resultado. Finalmente, enviei uma mensagem de texto. Pare de enrolar e me ligue de volta. Agora. Ele fez. Eu estava no banheiro. Um cara não pode fazer uma pausa? O que está te incomodando? Ok, desculpe. Não sei. Pensei que você estava me evitando. O quê? Mateus, o que aconteceu com seu braço ontem à noite? O tremor? Não é nada. Lembra quando quebrei meu braço? Houve um pequeno dano no nervo, e agora que estou ficando mais velho, me incomoda um pouco quando estou cansado. Escute, eu aprecio sua preocupação, primo, mas, sério, não é nada. Só isso? Só isso. Pare de se preocupar comigo e foque em fazer aqueles vasos. Barbie e eu trocamos de roupa de banho e fomos para a piscina. Ela riu quando pulei quando um abacate atingiu a chapa de metal. Sentindo-me envergonhado, sorri para ela, sentindo-me um pouco constrangido. Nós apreciamos um pouco de vinho branco na água morna até começarmos a enrugar. Mateus voltou na manhã seguinte, e eu passei o dia no galpão, trabalhando em seus vasos. Ele tinha uma conta aberta para mim, onde ele estava segurando a maior parte do dinheiro que estava pagando, para que a outra pessoa não pudesse acessá-la. Havia cerca de $17.000 lá, e eu o fiz me dar $5.000 em dinheiro. Quando eu não estava trabalhando, nós três comíamos, nadávamos, ríamos e conversávamos. O dia seguinte seguiu um padrão similar, e no dia seguinte fui para minha visita programada com as crianças. Eu as encontrei na casa da mãe delas e passamos nosso tempo juntas na minha antiga oficina. Eu tinha usado uma parte do dinheiro de Mateus para comprar presentes. Embora meus filhos ficassem contentes em me ver sem presentes, sendo crianças, eles não conseguiram conter a excitação quando os receberam. Os iPhones mais novos eram particularmente populares, e meu filho mais velho exclamou algo que soou como "yeah". Eu não tinha certeza do significado, mas presumi que fosse positivo. A assistente social me informou que esta semana marcava o fim das visitas supervisionadas, e meu tempo de visita foi estendido para 4 horas todos os sábados. Haveria uma revisão em 60 dias, com a possibilidade de novas extensões. Apesar de manter seu comportamento profissional, a assistente social foi gentil.
Eu sempre levava almoço para as crianças e incluía algo para ela também. Inicialmente ela recusou, mas com o tempo ela pareceu se aquecer para mim, apesar da minha ex-esposa difícil. A assistente social me observou atentamente enquanto eu informava as crianças que eu tinha comprado assinaturas do Ancestry.com, http://ancestry.com, para todos nós. Eles não me questionaram enquanto eu coletava amostras de DNA deles. Sua expressão se transformou em uma carranca quando terminei, e ela me parou quando cheguei à porta da loja. Há algo com que eu deva me preocupar, Sr. Couto? Ela perguntou. Não acredito. Por que você se preocuparia? As crianças se divertiram muito, eu certamente me diverti. Você notou algo que eu deixei passar? Eu respondi. Sr. Couto, uma amostra de DNA não seria suficiente? Você fez com que todas as 3 crianças fornecessem amostras, ela apontou. Você sabe como as crianças podem ser. Se uma delas ganha alguma coisa, todas querem. Eu os vejo uma vez por semana. Eu queria evitar qualquer ciúme em potencial, expliquei. Entendo. Bem, você tem meu cartão. Por favor, entre em contato comigo se sentir que há algo que devemos discutir, ela disse. Farei isso. Tenha uma ótima semana, respondi. Enquanto eu ia para o meu carro, a mulher desceu correndo os degraus da casa. Anthony, por favor, espere, ela gritou enquanto eu entrava no carro, segurando a porta aberta. Escute, preciso de dinheiro. As crianças precisam de roupas, e há um problema com a caldeira. A caldeira ainda está na garantia. Ligue para a empresa para consertar. Vou ficar com as crianças por 4 horas na semana que vem. Vou levá-las para fazer compras, respondi. Anthony, querido, você não pode simplesmente me ajudar? Olha, eu não sou mais seu marido, e certamente não sou seu amigo. Se você precisa de dinheiro, arrume um emprego. Se você quer que alguém lhe dê coisas, encontre outra pessoa. Tenho que ir embora. Tire suas mãos do meu carro, insisti. E seus filhos, seu babaca egoísta, ela retrucou. Fiquei ali sentado, fervendo. Levantando o olhar do volante, olhei para ela. Meu o quê? Você acabou de chamá-los de meus filhos? Seu rosto traiu um vislumbre de terror. Reconheci imediatamente. Não era o medo da descoberta, nem o pavor da humilhação. Era a apreensão de perder a pensão alimentícia. Soltando a porta do carro, ela deu um passo para trás. Eu a fechei firmemente e fui embora. Enquanto estava sentado no aeroporto esperando meu voo de volta para Los Angeles, liguei para minha vizinha, Jennifer Cruz. Oi, Jennifer, aqui é o Anthony. Olá, estranho. Como você está? Bem, obrigado. Escute, vou ficar em Los Angeles por um tempo. Você poderia me fazer um favor e recolher a correspondência e ficar de olho na casa? Claro. A propósito, você pode fazer aqueles pequenos enfeites de vidro que espalham luz quando colocados nas janelas? Sim, eu posso fazer esses. Por que você pergunta? Bem, ouvi dizer que a vereadora Cumberley está interessada em ter centenas feitas para o Natal para presentear seus principais doadores. Pensei que você poderia fornecer suas informações a ela e colocar o pé na porta. Jennifer, como você sempre consegue encontrar essas oportunidades? Ah, você sabe que eu mantenho meus ouvidos no chão. Tudo bem, obrigado pelo aviso e por cuidar do lugar. Voltarei em algum momento na semana que vem. A senhora Cruz era incrivelmente atenciosa, mas possuía uma habilidade incrível de se aprofundar nos assuntos de todos. Barb ofereceu um jantar para mim e Mateu me deu uma carona. O trânsito do fim de semana estava surpreendentemente administrável, permitindo que aproveitássemos a viagem. Quando Mateu mudou de faixa, ele fez um pedido. Ei, preciso de um favor. Claro. O que é? Tenho que comparecer a uma reunião para um acordo amanhã à noite, mas Bárbara tem um evento de caridade. Acabei de descobrir sobre a reunião de hoje e não consigo sair dela. Você pode acompanhá-la? Sim, claro, eu acho. É formal? Sim, você pode pegar meu smoke emprestado.
Um smoking? Sério? Isso não parece ser minha praia. Você vai conseguir. Apenas fique com a Barbie e deixe que ela lide com a conversa. Tudo bem, claro. Naquela noite, compartilhamos um jantar agradável, jogamos cartas e depois fomos dormir. No dia seguinte, retomei o trabalho nos vasos até às 2 da tarde, depois fiz uma pausa para tomar banho e me barbear. O smoking de Mateu me serviu perfeitamente como se tivesse sido feito sob medida. Quando saí do meu quarto, meu primo deu um assobio de aprovação, ganhando um tapa brincalhão de Bárbara. Você está ótimo, Anthony. Pronta para ir? Ela perguntou, deslumbrante em um vestido vermelho que abraçava sua figura esbelta. Não pude deixar de admirá-la, sentindo uma pontada de culpa por não ter ficado com uma mulher por muito tempo. Mateu me provocou sobre minha missão de afastar os solteiros no evento, sugerindo brincando que eu levasse um clube. Envergonhada, elogiei Bárbara, que corou e beijou o marido antes de partirmos. Durante a viagem de 45 minutos, não consegui me livrar do sentimento de culpa enquanto admirava a beleza de Bárbara. Chegando ao evento de luxo, fiquei aliviada por não ter usado um dos meus ternos habituais. Não pude deixar de notar os olhares de admiração que Bárbara recebeu quando entramos e nos sentamos. Lá dentro, emoções conflitantes de ciúmes, orgulho e vergonha agitavam-se dentro de mim. Depois de nos apresentarmos aos nossos companheiros de mesa e pedirmos o jantar, esperávamos por algo melhor do que o típico frango de borracha. Então fomos para a pista de dança. Depois de dançar as músicas Make Me Feel e Too Slow de Janelle Monáe, tive que criar alguma distância entre nós para esconder meus sentimentos intensos. Mais uma vez, me senti tola. Participamos de alguns leilões silenciosos beneficiando resgates de pitus, e então ela pegou minha mão. Anthony, vamos conversar. Ela me guiou para uma mesa desocupada no fundo da sala. Enquanto nos acomodávamos, ela olhou ao redor, aparentemente reunindo seus pensamentos. Você é o amigo mais próximo dele. Ele o estima como um irmão. Você notou algo estranho em Mateu? O que eu poderia responder? Eu senti como se revelar qualquer coisa trairia uma confiança implícita. Suponho que ela detectou minha hesitação. Eu entendo o vínculo que vocês compartilham e você pode estar relutante em revelar qualquer coisa que você acredita que ele não gostaria que eu soubesse, mas se há algo que ele está escondendo de mim, eu preciso estar ciente. Anthony, algumas semanas atrás eu o encontrei cochilando na piscina. Ele estava tão queimado de sol que precisou de atenção médica. Ele dormiu por mais de 18 horas naquele dia. Quando seu equipamento foi entregue, ele estava conversando com os entregadores quando de repente começou a enrolar as palavras. Ele ignorou como fadiga, mas eu podia sentir que era mais sério. Estou absolutamente apavorado. Fiquei sem palavras. Sentei-me na cadeira, atordoado. Barbie, por que ele esconderia algo assim de nós? Lembrei-me de que quando voltamos para cá ele parecia suado e pálido. Notei suas mãos trêmulas e um frasco de remédio escorregou de seu bolso. Ele alegou que era para a gripe. Então, no jantar, ele escondeu sua mão trêmula debaixo da mesa. Ele culpou danos dos nervos de uma lesão anterior no braço. Você verificou o rótulo do frasco? Você sabe que remédio era ou quem o receitou? Não. Acho que era algo como Abirov? Abitor? Não tenho certeza. O que devemos fazer? Devemos confrontá-lo? Barbie segurou as lágrimas enquanto respondia. Deixe-me investigar primeiro. Ela apertou minha mão. Obrigado, Anthony. Você se importaria se pulássemos o jantar? Podemos passar por lá e sair no caminho para casa? Eu brinquei, mas havia uma facilidade inquietante quando me referia a isso como lar. Não era meu lar, era deles. A minha foi no Colorado. Ela me abraçou e fomos embora. Carregando sacolas de dentro e de fora, encontramos Mateu exatamente onde o deixamos, dormindo no sofá. Ele tinha perdido a reunião? Barb se aproximou dele, pegou a mão dele na dela e a acariciou gentilmente. Querido? Mateu? Ele piscou lentamente, olhando para nós dois com um sorriso. Já voltou?
Você me trouxe hambúrgueres e batatas fritas? Uma sensação desagradável de tristeza se instalou em meu estômago, sua fonte não estava clara. Foi uma sensação de pressentimento que me deixou momentaneamente sem palavras. Claro. Vou tirar seu smoking. Não gostaria de incorrer em custos de limpeza para manchas de gordura e ketchup. Barb pareceu confusa. O quê? Anthony, esse é seu smoking. Mateu comprou para você na semana passada. Olhando entre Barb e meu primo, reprimi as inúmeras perguntas que inundavam minha mente. Ah. Tudo bem, então. Eu. Deixe-me trocar de roupa. Ele sabia há uma semana que eu precisaria de um smoking para esta noite. Não foi um encontro repentino. Se é que houve um encontro. Depois de nos trocarmos, saboreamos a comida à beira da piscina. Então, Maddi, o que aconteceu hoje à noite? Eles ligaram cerca de meia hora depois que você saiu. A reunião foi cancelada. Isso é decepcionante. Espero que não tenha custado um bom negócio. Não, está tudo bem. Bárbara juntou algumas embalagens na sacola e foi para a cozinha. Atrás de Mateu, eu a vi pegando o telefone dele do balcão. Ela deslizou algumas vezes e olhou para mim, balançando a cabeça. Eu persisti. Então, eles simplesmente ligaram do nada e cancelaram. Isso é uma ocorrência comum? Às vezes, minha linha de trabalho não é exatamente estável, sabe? A vida continuou, e Mateu parecia cansado, mas, de outra forma, não afetado. Terminei seus vasos e comecei a trabalhar em alguns designs para apresentar à vereadora. Voei para fora na sexta-feira à noite. Passar um tempo com meus filhos, só nós 4, foi maravilhoso. Por mais agradável que a mulher do serviço social fosse, sua presença pesava muito em minhas emoções como uma âncora. Levei-os para uma corrida de kart e depois para jantar antes de levá-los para casa. Quando a mulher saiu da casa e começou a andar em minha direção, rapidamente dei marcha ré no carro e fui embora. Cantei alegremente junto com o rádio durante as 2 horas de viagem de volta, me sentindo otimista. Eu estava ansioso para adquirir mais clientes e a indicação de Jennifer poderia ser imensamente benéfica. Esperar pelos resultados do teste de DNA, agendado para segunda-feira, era crucial. Eu também precisava resolver a questão da anulação e tinha uma consulta na segunda-feira de manhã com o mesmo advogado que cuidou do meu divórcio. Além disso, senti uma necessidade urgente de encontrar um parceiro antes de enfrentar outra situação embaraçosa com Bárbara. No domingo, dediquei meu tempo a criar amostras para a vereadora e preparar itens extras como um símbolo de apreço por Jennifer. Ela passou no começo da noite para entregar minha correspondência, e nós nos sentamos na varanda conversando. Em um tom suave, mas firme, ela se dirigiu a 2 crianças que se aproximavam com uma carroça. Sejam gentis. A criança mais velha, um menino pré-adolescente, e a mais nova, uma menina de 10 anos, eram de etnias diferentes. O garoto, que usava um sorriso perpétuo, se apresentou como Ted. Ele explicou que eles moravam perto e se ofereceu para vender vegetais que eles mesmos tinham cultivado com seu pai e sua irmã mais nova, Wendy, que não contribuía muito devido à sua idade. Olhei para Jennifer, que me lançou um olhar que claramente transmitia: não estrague isso. Tudo bem, Ted. O que você tem? Temos pepinos, tomates, manjericão e pêssegos. E aqui está o melhor. Se você gastar $5, você ganha receitas grátis para qualquer coisa que comprar. Foi um fim de semana bem-sucedido. Jennifer confiou nesses jovens, sentindo a sinceridade deles. Tudo bem, eu aceito 10 baragulares. E você, Jennifer, precisa de alguma coisa? Bem, Anthony, eu também aceito 10 baragulares. Ted selecionou vários itens, embalando-os em caixas de papelão, enquanto Wendy orgulhosamente demonstrou um aplicativo em seu telefone, exibindo receitas, imagens e cupons para supermercados locais. Depois de pagar, eles saíram contentes. Dividi minhas compras com Jennifer e fiz uma salada para o jantar naquela noite. Minha reunião matinal com o advogado correu bem, e ela concordou com o outro advogado que tínhamos uma grande chance de obter a anulação.
Os resultados do teste de DNA chegaram como esperado via UPS, confirmando que eu era o pai de todos os meus 3 filhos. Eu não conseguia compreender o que a mulher estava insinuando. Ela tinha se envolvido com tantos outros homens que duvidava da minha paternidade? Inicialmente, fiquei muito feliz. Foi a maior felicidade que senti em anos. Mas então, tudo mudou. Bárbara me ligou naquela noite, sua voz tremendo de lágrimas. Anthony, você precisa voltar para casa, ela disse. Ele, oh, meu Deus, Anthony. Ele tem um tumor cerebral. Corri de volta para Pueblo, pegando um voo direto em 3 horas. Não me incomodei em fazer as malas. Talvez eu nem tivesse trancado a porta. O entorpecimento me consumiu, e meus pensamentos se dispersaram de memórias da nossa infância para o apoio dele após minha descoberta, sobre a outra mulher. A mãe dele suspeitava? Quase liguei para ela para pedir ajuda com as crianças, arriscando revelar acidentalmente a condição do filho dela. No banheiro do avião, desabei em lágrimas, só recuperando a compostura quando alguém bateu na porta. Depois de jogar água no rosto, me recompus e voltei para meu assento. Sentindo-me tolo, parei de procurar por Mateu na esteira de bagagens. A Hertz aceitou meu dinheiro de bom grado, e aluguei um carro de médio porte. 90 minutos depois de sair do aeroporto, cheguei na casa deles. Por que eu estava pensando ali como o lugar deles? O que aconteceu com o celular? Sentado no carro na entrada da garagem deles, eu me questionei se eu era forte o suficiente para isso. Esqueça primos, ele era meu irmão. Nenhum filho dos meus pais poderia ser mais próximo do que Mateu. Saí e fui até a porta. Bárbara parecia horrível e linda ao mesmo tempo quando respondeu à minha batida. Ela me puxou para um abraço, chorando no meu peito. Mateu estava sentado no sofá. Ei! Ainda estou vivo, pessoal. Podemos parar com as lágrimas por um tempo? Devo ter chorado porque fiquei sentado em uma cadeira e o observei por um tempo. Eventualmente, ele se virou para mim, irritado. Você pode parar com isso? Você está me assustando. Eu fiquei olhando para ele. Há quanto tempo você sabe? Um tempo. Há muito tempo. Fechei os olhos por um momento. Você sabia antes de eu descobrir sobre a merda? Sim. Não vou me desculpar por isso. Mateu, por que você não disse nada? Você estava lá por mim quando precisei de você e tirou minha chance de estar lá por você. Se as coisas derem errado, vou ter que viver com isso. Certo. Entendo de onde você está vindo. Mas a diferença é que eu poderia fazer algo por você. Ninguém pode fazer nada por mim. Eu estava enganado. Eu não estava todo chorando. Parecia que um gigante tinha me dado um chute no estômago. Com a voz embargada, fiz a pergunta que temia. Quanto tempo? Provavelmente menos de 90 dias. 90 dias. Faltam menos de 3 meses com um homem por quem eu levaria um tiro. O que eu posso fazer? Você quer que eu fale com sua mãe? Ele sorriu tristemente. Não. Barbie e eu estamos voando de volta na semana que vem com você para sua visita. Falaremos com ela quando você estiver com as crianças. A propósito, você ouviu alguma coisa sobre as crianças? Apesar da minha dor, eu sorri. Sim. Elas são minhas. Todos eles. Isso é incrível, tia. Sério. Fantástico. Nós todos os amaríamos da mesma forma, mas realmente são ótimos. Mad, deixa eu fazer uma coisa. O que eu posso fazer? Isso é muito egoísta, mas que diabos, certo? Eu poderia muito bem empurrar todas as minhas fichas para o centro. Se você pudesse passar o máximo de tempo conosco, fora do tempo com as crianças, isso significaria muito. Estou um pouco assustada, tia. E sempre fomos você e eu contra o mundo, sabe? Parecia que eu não estava todo chorando, afinal. Não vou a lugar nenhum.
Talvez eu possa oferecer o dinheiro para levar as crianças ao aeroporto para que elas possam visitar a tia e o tio por alguns fins de semana. O tumor dele era inoperável. Passamos os últimos meses dele tentando fazê-lo o mais feliz e confortável possível. Ele me mostrou onde estava seu dinheiro para que eu pudesse entregá-lo a Bárbara quando ele se fosse, não de forma figurada, me dando acesso a contas ocultas. Ele literalmente me mostrou seu dinheiro. Ele havia enterrado barra após barra de ouro em uma propriedade que possuía fora de Ontário, perto do deserto. Minha ex-esposa ligou algumas semanas depois que eu soube do tumor de Mateu. A conversa pareceu surreal, como se eu estivesse falando com uma pessoa completamente diferente. Anthony, por favor, não desligue na minha cara. Não estou pedindo dinheiro. Só preciso de algumas informações. Pelo menos ela estava tentando uma nova abordagem. Certo. O que você precisa saber? Preciso aprender sobre skate. Preciso me aproximar dos nossos filhos, e é tudo que Jimmy fala. Fiquei sem palavras. Ela estava tentando me manipular? Por que você se importaria? Escute, estou tentando, ok? Sei que as crianças sempre preferiram você, mas eu achava que tinha um lugar no coração delas. Papai sempre foi o número 1, mas eu esperava ser pelo menos um sólido número 2. Por favor, sem piadas. Eu estava errado. Eles não me conhecem, ou me amam, ou sequer se importam com o fato de não me amarem. Não estou culpando eles ou você. Isso não é fácil, ok? Eu sei que não fui tudo o que poderia ter sido, mas quero ser melhor. Você pode me ajudar? Anthony, você ainda está aí? Sim, desculpe. Eu estava perdido em pensamentos por um segundo. Escute, deixe-me pensar sobre isso e te ligo de volta amanhã. Tudo bem, Anthony, obrigado. Ok, estou feliz que você ligou, Camila. A coisa toda foi simplesmente bizarra. Reuni algumas informações básicas sobre os interesses das crianças, incluindo links do YouTube, lojas locais de skate, camping, histórias em quadrinhos e alguns links da Amazon para guias sobre cada atividade. Conversamos civilizadamente no dia seguinte, e enviei a elas informações por e-mail. 2 semanas depois, a tia Sylvie se mudou. Insisti para que ela ficasse com o quarto de hóspedes e coloquei um futon na loja nos fundos para mim. Trabalhei em meio período. Jennifer continuou cuidando da casa para mim e enviou pacotes de cuidados para Mateu. Ela nos conhecia desde que éramos meninos e ela estava no ensino médio. Lembrando-se do amor dele por Chile Verde, ela enviava alguns toda semana. Chegou em Tupperware triplamente selado com entrega no mesmo dia. Não sei quanto isso custou a ela, mas mesmo quando Mateu mal tocou em outra comida, ele devorou cada pedacinho do que ela enviou. Eu estava de volta a Pueblo e falei com meu advogado. Acontece que ser casado por quase 2 décadas e ter sido pai de seus 3 filhos tornava a anulação quase impossível. Se eu não fosse o pai deles, seria uma história diferente. Eu estava bem com isso. Pagar pensão alimentícia a ela por 3 anos valeu a pena se isso significasse que as crianças seriam minhas. As crianças e eu estávamos prestes a ir para Los Angeles quando Camila me parou na porta. Crianças, esperem no carro, seu pai já vai sair. Apesar dos sentimentos que tinham por ela, eles obedeceram. Ela se virou para mim, olhando para baixo, em silêncio. Camila. Preciso ir. Ela levantou a mão como se fosse me tocar, então hesitou e abaixou. Você sabe que não sou uma ótima cozinheira, mas espere. Ela pegou uma caixa grande e me entregou. Lembra quando éramos crianças? Éramos 7 ou 8. Nós juntávamos nosso dinheiro e íamos aos VNs para comprar algumas tortas de seda com manteiga de amendoim e algumas cocas. Mateu adorava essas. Esta pode não ser ótima, mas dê a ele mesmo assim. Diga a ele que eu tentei, ok? Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido muito sobre Camila. Acho que tive que fazer isso para sobreviver. Ela estava certa, ele amava aquelas tortas. Tenho certeza que ele vai amar. Isso foi atencioso da sua parte. Anthony, me desculpe. Por tudo. Certo.
Agradeço por você dizer isso. Tenha um voo seguro. O que aconteceu? Quem era essa pessoa? Mateu adorou ver as crianças e até comeu um pedaço da torta. Não foi ruim. Ele se esforçou para acreditar que as ações dela não tinham um motivo oculto, mas ele não ia olhar os dentes de uma torta de presente. Questionar gentilmente as crianças revelou que ela parecia estar se esforçando. Os sentimentos deles em relação a ela estavam descongelando, o que eu suponho que era uma coisa boa. Ele me pediu para acompanhar Bárbara a outro evento de caridade, um circo para crianças com doenças terminais. Bárbara estava no conselho de diretores e ele insistiu que ela comparecesse. Tia, ela precisa sair. Tente fazê-la sorrir. Só por algumas horas. Não precisei usar smoking dessa vez. Nós nos divertimos e até conseguimos rir. Toda vez que isso acontecia eu me sentia culpado pensando em Mateu em casa e nas crianças menos afortunadas ao nosso redor. O evento aconteceu em uma reserva animal e estava lotado. Todos pareciam conhecer e adorar Bárbara, especialmente a maioria dos homens solteiros. Ela conversou com todos que se aproximaram dela novamente, a maioria homens solteiros. Isso me incomodou mais do que deveria. Mateu começou a desenvolver uma necessidade por ferramentas de melhoria da casa. Eu não tinha certeza de quais reparos ele planejava fazer, já que ele passava a maior parte do tempo na cama, mas ele mandava a Bárbara pegar o que ele queria e me pedia para ir junto para levar para ela. Estávamos andando por um corredor na Loves quando ela perguntou sem se virar para mim: ele acha que está sendo sutil? Eu ri. Espero que não. Quanto você quer apostar que ele vai dizer que pegamos as coisas erradas e sugerir que vamos ao Home Depot? Talvez ele até insista para almoçarmos enquanto estivermos fora. Ela riu de volta e nós encontramos nossos itens e saímos. Estávamos dirigindo para casa quando ela falou sobre o elefante na sala. Anthony, você sabe que eu me importo com você, certo? Mas isso. Eu sei. Ele é um bom homem. Mateu está tentando seu melhor para fazer o que é certo até o fim. Vamos fazê-lo feliz e continuar com suas pequenas missões. Quando tudo acabar, eu voltarei para o Colorado. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer suavemente e tristemente: ok. Ele faleceu 3 semanas depois. Fiquei uma semana para ajudar Bárbara. Se não tivesse ficado, eu teria sido dominado pela tristeza. Tia Sylvie ficou mais uma semana antes de voltar para casa. Todos nós prometemos nos encontrar regularmente, mas não deu certo. 6 meses depois do dia da morte dele, recebi um pacote pelo correio. Dentro, havia um itinerário, um ingresso para um cruzeiro de 2 semanas e um DVD. Presumi que o vídeo continha informações sobre o navio de cruzeiro e detalhes sobre os vários portos de escala. Certamente não poderia ser pior do que o último DVD que recebi. Coloquei o DVD no meu laptop e lá estava meu primo, meu irmão, parecendo frágil e deitado em sua cama. Olá, Anthony. A mamãe está me ajudando a fazer isso. Diga oi, mamãe. O ângulo da câmera mudou para mostrar a tia Sylvie acenando. Então, voltou a focar no filho dela. Vou lhe contar 2 coisas com certeza, e depois vou pedir um favor. Primeiro, você é um idiota. Segundo, Bárbara te ama. Ela sempre amou, mas como um irmão. Durante esses últimos meses, isso mudou. Eu a conheço melhor do que ninguém. Ela está apaixonada por você, e eu te conheço melhor do que ninguém. Você a ama. Escute-me com cuidado, Anthony. Eu quero que isso aconteça. Não posso ser mais claro. Sei que você vai sentir que é uma traição de algum tipo vocês dois ficarem juntos, mas vou me repetir. É o que eu quero. Eu amo você, mamãe, e Bárbara mais do que qualquer outra pessoa neste planeta. Por favor, faça isso por mim. Se você duvida da minha sinceridade, ligue para a mamãe e converse com ela. Anthony, se você me amasse, se você me respeitasse, esteja naquele cruzeiro. Ela precisa de você, e você precisa dela. Eu te amo, cara. Eu te verei novamente algum dia. Era um quarto deslumbrante com uma sacada espaçosa, e deve ter custado uma fortuna para ele. Eu estava sozinho,
mas estava tudo bem. Eu não podia esperar que ela se sentisse da mesma forma que eu. Ela era rica, bonita e sofisticada. Eu era confortável, tinha aparência mediana e era de uma área rural. Mas estava tudo bem. Sério, estava. Eu estava determinado a aproveitar o cruzeiro e brindar a Mateu em cada porto. Usei o smoking que ele tinha comprado para mim no primeiro jantar a bordo. Foi um pouco decepcionante. Pelos filmes que eu tinha visto, eu esperava que todos estivessem vestidos a rigor. Sentei-me e me apresentei aos outros na mesa. Estávamos conversando quando os homens e algumas mulheres olharam para além de mim, olhando por cima do meu ombro. É aqui que eu deveria estar? Virei-me e levantei-me. Ela estava usando o mesmo vestido vermelho do leilão de caridade. Ela era a mulher mais bonita ali. Talvez a mais bonita de qualquer lugar. Sorrindo, puxei a cadeira dela para trás. Engoli em seco antes de responder, sim, acredito que sim.